Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e vamos ler dos versos 1 a 18, todo o capítulo. Lido o texto, não feche sua Bíblia, por favor. Nós precisamos sempre ter o hábito de ouvir a mensagem com a Bíblia aberta, conferindo no texto o que está sendo pregado. Está escrito: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos, nós vamos tratar hoje sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a acrópole de toda a doutrina cristã. É o ponto culminante da esperança cristã.
é a consumação gloriosa de todas as coisas. Esse vai ser o dia mais estupendo e extraordinário da história da humanidade. É bem verdade que vai ser dia de luz para uns e dia de trevas para outros. Dia de exultação indizível para uns e dia de terror sem fim para outros. A nossa esperança está nesse glorioso dia. Isso significa que a história da humanidade não está sem rumo. A história da humanidade não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história da humanidade não está dando volta em círculos. A história da humanidade caminha para uma consumação final. E lá está a vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. É sobre este magno assunto que Pedro vai tratar nesse capítulo. Talvez nenhum texto, e com certeza, nenhum texto da Bíblia tem imagens tão vívidas, tão fortes, tão eloquentes desse glorioso dia, como esse que nós acabamos de ler. Agora notem comigo, que Pedro começa assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro é um pastor, e um pastor mestre, e um pastor que cuida de ovelhas, sabe de uma coisa: a nossa memória é curta. E nós precisamos ser relembrados, e relembrados, e relembrados, e relembrados das mesmas verdades magnas da fé cristã. Não fique aborrecido com o seu pastor se você escutar um sermão pela segunda vez. Seu pastor e você precisam disso. Os apóstolos fizeram isso. Pedro não está aqui ensinando uma novidade. Pedro está aqui apenas relembrando aqueles irmãos para quem escreve sobre uma verdade que ele já deixou claro e ensinou de forma categórica para eles, mas ele sente necessidade, e em virtude dos problemas circunstantes do momento, relembrá-los outra vez acerca dessa gloriosa doutrina. Se você notar comigo o verso 2, ele está falando aqui da centralidade da palavra de Deus. Como assim? Ele está dizendo o seguinte: o que eu vou tratar, a segunda vinda de Cristo, não é uma invenção dos apóstolos. Não fomos nós quem criamos essa doutrina. Essa verdade é antiga. Essa é a verdade que os profetas de Deus pregaram. Há mais profecias no Velho Testamento sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. Depois notem comigo no verso de número 2, que Pedro está dizendo o seguinte: o que os profetas pregaram foi exatamente o que Jesus ensinou. Porque ele veio ao mundo, e ele não apenas morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mas ele deixou meridianamente claro que ele vai voltar. De que maneira? Pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. No seu chamado sermão profético em Mateus capítulo 24, em Lucas 21, ele trata dessa matéria, mostra sinais que hão de anteceder aquele glorioso dia. E a palavra para você e para mim é essa: vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. E agora Pedro vai dizer que o que os profetas ensinaram e o que Jesus também ensinou é o que os apóstolos estão pregando. Sabe o que Pedro está dizendo com isso? Existe uma unidade na Escritura. A Bíblia é um livro que traz uma plena unidade. Não há contradição, não há conflito, não há tensão entre o que os profetas pregaram, o que Jesus pregou e o que eles estão pregando e o que nós ainda hoje devemos pregar. É a verdade de Deus, una, absoluta. Pois bem, meus queridos irmãos, mas por que Pedro está tratando desse assunto de novo? Porque a igreja está sendo atacada por falsos mestres. E o que os falsos mestres estão dizendo para a igreja?
que esse negócio de segunda vinda é ficção, que não devemos nutrir na alma essa viva esperança, que aguardar a vinda de Cristo é aguardar um sonho que não passa de um sonho vão, inútil, porque o mundo sempre foi o mesmo, lá no passado, e vai rumar para o futuro sem qualquer mudança. Então, por causa disso, é que Pedro trata dessa matéria aqui nesse capítulo, e ele vai falar então do ataque dos falsos mestres, e eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o tempo em que surgirão os falsos mestres. Com a Bíblia aberta aí, considere comigo o versículo 3, a parte A. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Nos últimos dias. O que são os últimos dias? Essa é uma expressão técnica do Novo Testamento para descrever desde a primeira à segunda vinda de Cristo. E se você ler atentamente o sermão profético de Jesus Cristo, o primeiro sinal que Jesus Cristo trata como evidência de que ele vai voltar, vede que ninguém vos engane. Então você quer saber se Jesus está perto de voltar? Note que o engano religioso foi o primeiro sinal que Jesus apresenta, e ele está aqui já no primeiro século. Mas, em segundo lugar, Pedro não trata apenas do tempo em que surgirão os falsos mestres, mas também do estilo de vida dos falsos mestres. Olha a parte B do versículo 3. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Notem isso, irmãos. Um falso mestre, ele pode até aparentar uma vida de piedade, mas ele não consegue viver uma vida de santidade. Sabem por que não? É porque a conduta é filha da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Então, quem tem uma teologia errada, vai ter um comportamento errado. Quem tem uma doutrina falsa, vai ter um comportamento complicado. Porque a teologia deles era ruim, a vida deles estava torta. E ele começa a dizer que esses falsos mestres, que são escarnecedores, que estão carregados de escárnios, de zombaria, eles estão andando segundo as suas próprias paixões. Eles não estão interessados na verdade, eles não pregam a verdade, eles não estão interessados no bem das ovelhas, eles estão carregados e dominados pelos seus desejos, pelas suas paixões. Mas em terceiro lugar, veja qual é o ensino deles. Versículo 4, vamos ver a teologia deles então. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio do cristão, desde o princípio da criação. Então o que eles estão dizendo? Eles não perguntam assim, quando está a promessa? Onde está a promessa? Eles estão questionando uma verdade. Ele está dizendo o seguinte, é bobagem você esperar, é bobagem você crer nisso. E hoje as pessoas dizem, não, isso aí, Paulo já esperava a segunda vinda, lá na época dele, até hoje, tem 2000 anos, não vem nada. Meus avós falaram nisso, meus pais falam nisso, eu estou falando nisso, e daqui a pouquinho meus filhos vão falar, meus netos vão falar. Então esse negócio de esperar a segunda vinda de Cristo, é esperar uma ficção, isso não vem não, isso não acontece não. Onde está a promessa? Que evidência tem que ele vai voltar? Que prova tem que ele vai voltar? Que garantia você tem que ele vai voltar? Notem que os falsos mestres usados pelo diabo, porque os falsos mestres são levantados pelo diabo, são doutrinas de demônios. O que está por trás da heresia é o espírito maligno. É a mesma tática do Éden, é assim mesmo que Deus disse, é botar dúvida no coração, é botar incerteza. Deus falou, não, mas não foi bem assim. Deus disse, não, mas não falou bem assim não. Onde está a promessa da sua vinda? E aí, você vai ver um fato curiosíssimo que Pedro vai dizer no versículo 5, parte A. Olha aí comigo. Porque deliberadamente esquecem
que é de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que o problema dos falsos mestres não é falta de memória, é falta de caráter. O problema deles de esquecer não é porque eles têm uma memória curta e fraca. Eles deliberadamente esquecem. Eu vou dizer uma frase aqui, eu queria que os irmãos prestassem atenção. Quando alguém peca, ele tem duas atitudes. Ou ele se arrepende e volta à sensatez, ou ele muda a sua teologia. Para justificar o seu erro, para justificar o seu pecado. Ele adequa a palavra de Deus à sua realidade, para não se sentir culpado. Então eles estão dizendo o seguinte: desde que o mundo existe, que nunca aconteceu nada como evidência de que Deus um dia vai julgar este mundo, que Deus um dia vai trazer o juízo, que Deus um dia vai ter uma consumação final, que um dia nós vamos ter que enfrentar o justo tribunal de Deus. Aí eles deliberadamente esquecem que o mesmo Deus que criou este mundo pela palavra, por essa mesma palavra, já trouxe um juízo no mundo, no dilúvio. E o mesmo Deus que trouxe um juízo lá no passado, é o mesmo Deus que trará pela mesma palavra um juízo no futuro. Deus é consistente. Deus é consistente. Olha aí, o argumento dele, no versículo 7. Se você perceber, vejam comigo, no verso de número 5, diz que o mundo foi criado através da palavra. No verso de número 6, ele diz que o juízo do dilúvio veio por meio da palavra, juízo passado. Mas no verso 7, ele diz que o juízo futuro virá também pela mesma palavra. O que um falso mestre tenta fazer? É relativizar a palavra, é tirar a autoridade da palavra, é tirar o seu foco da palavra, é levar você para um subjetivismo ou por um experiencialismo para fora da palavra. E Pedro está pegando você e trazendo: não, vamos voltar para a palavra, porque o mundo foi criado pela palavra, o juízo do passado veio pela palavra, e o juízo futuro virá pela palavra. Não saia da palavra. O Deus que fez é o Deus que fará. Deus trará esse mundo a juízo, porque já deu evidência eloquente de que já fez isso no passado, no dilúvio, e é isso que ele fará no futuro. A única diferença é que lá atrás o mundo foi destruído pela água, e lá no final vai ser pelo fogo. Apenas a forma, mas a natureza é a mesma. Pois bem, queridos irmãos, eu chamo a sua atenção agora para esse entendimento. Tem 3 versículos aqui que eu queria que vocês lessem com voz bem audível comigo. Eu penso e creio, e eu acho que você vai concordar comigo, que nenhum filme de ficção jamais conseguiu sequer arranhar a superfície da descrição que Pedro está fazendo aqui. Então vamos ler primeiramente o versículo 7 comigo, em voz alta. Vamos lá? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Preste atenção nisso. Céus, terra, entesourados para fogo. Agora vamos ao verso de número 10, todos nós. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você já pensou nisso? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, abrasado.
derretendo. Já pensou como é que vai ser esse estrondo? Eu estava morando lá nos Estados Unidos quando as Torres Gêmeas foram atingidas. Durante uns 3, 4 dias o país enlouqueceu. Em São Paulo, lá no passado, vocês já leram alguns, o que aconteceu com o edifício Joelma. Você já pensou o que é um incêndio universal? Embaixo e em cima, ao mesmo tempo? O céu derretendo sobre a sua cabeça? A terra pegando fogo para todo lado? Vamos ler o versículo 12. Veja se tem algum filme de ficção que consegue retratar isso. Versículo 12, vamos todos juntos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você já imaginou essa cena? No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17, a cena desse juízo é tão gráfica, tão solene, tão aterradora, que os homens das mais diferentes classes sociais, desesperados, vão buscar cavernas e não vão encontrar, vão procurar a morte e não vão encontrar, porque eles não estão com medo de morrer, eles estão com medo de enfrentar a ira do reto e santo juiz, nesse grande dia. Então jamais permita que alguém diga para você que fique tranquilo, leve a vida na corda bamba, não tem problema, no final vai dar certo, porque o juízo de Deus está pela frente, e esse dia, irmãos, vai ser um dia de grande gozo para uns e um grande terror para outras pessoas. Pois bem, agora notem comigo que talvez a pergunta não é mais agora, o questionamento não é mais dos falsos mestres, talvez agora o problema é com a igreja, talvez é a sua pergunta. Bom, ok, está na Bíblia que Jesus vai voltar, mas por que está demorando tanto? Você já não desejou que ele venha logo? Não diz lá Romanos 8 que a própria terra, a própria natureza está gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, da redenção, da glorificação, da segunda vinda? Se a terra está gemendo, a igreja está gemendo também. Por que ele não veio ainda? Então Pedro começa a tratar disso com a gente. Olha comigo o versículo 8. Pedro começa a argumentar com a gente, diante dessas perguntas, o seguinte, olha aí. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, vamos entender isso aqui bem. Qual o problema entre você, eu, nós e Deus? Há um livro que eu li em 1978, do pensador grego Aristóteles, As Categorias de Aristóteles. E nesse livro ele diz que você e eu só entendemos algumas coisas dentro de categorias humanas, tempo, tamanho e espaço. Fora dessas categorias nós não entendemos. Por exemplo, você entende tempo, mas você não entende eternidade. Se você tirar, por exemplo, um dia de 1 milhão de anos, você não tem 1 milhão de anos mais, certo? Óbvio. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra para você? Quanto? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos? E se tirar 1 trilhão de anos? Sobra a eternidade. Eternidade não é tempo. É uma categoria que você não entende, nem eu, porque só Deus é eterno. Deus não pode ser olhado como você e eu. Você e eu conjugamos a vida em 3 tempos: passado, presente, futuro. Pois Deus é o único ser que está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo.
Deus não precisa prever como nós prevemos, Ele está lá no futuro. Deus escreve a história antes dela acontecer. É por isso que não há falha nas previsões divinas, nas profecias, porque está lá. Você e eu não enxergamos no escuro, você e eu não enxergamos na curva, pois Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, no seu eterno agora. Então para Ele, um dia com 1000 anos é como um dia. Não meça Deus numa mesma régua que você mede você. É isso que Pedro está falando. Segundo argumento de Pedro. Por que ele está demorando então? Ele responde no verso 9. Você pode ler o 9 comigo? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro está dizendo o seguinte: a aparente demora de Deus não tem a ver com Deus, tem a ver com você, tem a ver comigo. A aparente demora de Deus não é porque Deus está lá, deixa a coisa acontecer. De que eu resolver, eu vou lá resolver. Não, Deus está, numa linguagem humana, demorando para dar mais uma chance para você e para mim. Ele é longânimo, e Ele não quer que você pereça. Agora vamos entender uma coisa aqui. Com isso Pedro não está dizendo que todos vão ser salvos então, porque Pedro não acredita nisso, não prega isso e não ensina isso. Você pode notar logo no versículo 7, o que ele diz no versículo 7 aí? Estando reservados para o dia de juízo e destruição de quem? Dos homens ímpios. Então ele não está acreditando que todo mundo vai ser salvo não. O que Pedro entende é que até que o último ser humano, por quem Cristo morreu, seja chamado, esse dia não vem. Deus está dando esta oportunidade pacientemente, para que as suas ovelhas ouçam a sua voz e o sigam. Terceiro, Pedro agora levanta uma outra questão: como ele virá? Confira comigo por favor, está escrito no versículo 10, vamos juntos no 10? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então vamos entender uma coisa: na língua grega tem duas palavras para ladrão. A palavra lestes é a palavra usada lá para Barrabás. Sabe o que é um lestes? É o ladrão que chega na sua cara, sol a pino, lugar público, bota um 38 na sua cara e diz: me dá o que você tem. Afrontosamente ele te toma, ameaça você ou até tira a sua vida. Esse é o lestes, é o Barrabás. Mas lá em João 12 diz que Judas Iscariotes era o quê? Ladrão. A palavra lá não é lestes, a palavra lá é cleptes, de onde vem a nossa palavra tão bonita, né? Cleptomania. O que é cleptomaníaco? É um cara batedor de carteira, não deixa perto dele não, que ele passa a mão. A palavra para ladrão aqui, virar como ladrão, não é lestes, é cleptes. Sabe o que é o cleptes? É aquele que chega furtivamente, sem evidência de que está chegando. É com essa sutileza rápida é que Jesus vem. Quando ele diz que vem como ladrão, ele está querendo dizer uma coisa só: a vinda dele não será óbvia, a vida dele não será esperada, não vai ser aquele dia assim tão evidente que, não, hoje vem hoje mesmo, então vamos todo mundo para a reunião de oração, gente, vamos fazer jejum hoje, vamos cantar louvores, vamos botar uma roupa branca e subir para o monte, vamos aguardar porque está chegando mesmo. Não vai ser assim não. Você vai levantar de manhã, tomar café, brigar com a mulher, ou beijar a esposa, ou brigar com o marido, ou dar um abraço nele, discutir com os meninos antes para a escola, brigar no trânsito, vai ser um dia comum. Você não sabe se é de dia, se é de noite ou se é de madrugada.
Mas vai ser desse jeito que ele vai voltar. Não vai ser um dia óbvio. Inesperadamente ele vem. Agora notem vocês que quando ele vier com essa rapidez inesperada, porque lá em 1 Coríntios 15 diz que vai ser no instante, no abrir e fechar de olhos. O que está acontecendo aí no verso 10? Também a terra, o céu, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e mais o quê? E as obras que nela existem serão atingidas. Então sabe o que ele está querendo dizer com isso? Onde você está juntando o seu patrimônio? Porque tudo que você ajunta na vida é só para aqui, você está entesourando para o fogo. Dinheiro, ouro, pedras preciosas, dólar, apartamento, casa, carro, fazendas, tudo isso vai fazer o quê? Virar cinza. As obras também vão ser atingidas. Pois bem, agora vamos partir para um outro aspecto que Pedro ensina, a consumação de todas as coisas. Aí vamos, agora como crentes, pensar o seguinte: bom, eu creio nisso, é isso mesmo, o Pedro está falando, é certo mesmo, é isso mesmo, vai ser desse jeito mesmo, e pode ter certeza que vai, porque Deus não mente, a palavra não falha. E daí agora? Sua pergunta é: e daí? Se eu acredito nisso, e daí? O que tem a ver comigo isso? Que mudança isso pode produzir na minha vida agora? Vamos para o versículo de número 11, olha aí comigo, por favor. Visto, vamos ler juntos? Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas. Vamos, para um pouquinho. Quantas coisas vão ser assim desfeitas? Todas, algumas só? A metade? Não, vai queimar só do outro, o que é meu não vai queimar não. Então vamos ler de novo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Pedro está dizendo é o seguinte: a sua teologia precisa influenciar a sua conduta. Não dá para você ser ortodoxo de doutrina e torto de vida. Não dá para crer numa coisa e praticar outra coisa. Se você crê que vai ser assim mesmo, então a sua vida tem que estar alinhada com isso, com essa esperança, com essa convicção bíblica. Então, você deve viver em santo procedimento e piedade. Segunda coisa que Pedro vai mostrar para nós precisamos aguardar a segunda vinda. Olha o verso 12. A primeira palavrinha que aparece aí qual é? Esperando. Sabe o que significa para esperar aí? Esperar assim na ponta dos pés, com os pescoços esticados, olhando assim, com aquela expectativa, esperando. Você espera a segunda vinda de Cristo? Você aguarda isso? Você anseia por isso? Você ora por isso assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus? É com essa expectativa, queridos irmãos, é que nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo. Terceira postura nossa, olha aí comigo por favor, o versículo de número 12, no segundo verbo, no gerúndio, e fazendo mais o quê? E apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí você pergunta outra coisa: bom, não, deixa eu só entender então, quer dizer que Deus sabe tudo, está tudo, Deus conhece lá no futuro, o seu eterno agora. Essa agenda pode ser mudada? Que negócio é esse de eu apressar? Você pode mudar o calendário de Deus? Jesus Cristo, no sermão profético, diz o seguinte: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Nesse quesito, Deus incluiu você e eu na sua agenda. Diz o seguinte: Deus tem os seus, e eles precisam ser
chamados. Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Se nós formos uma igreja mais audaciosa para cumprir a grande comissão, nós apressamos. Se nós cruzarmos os braços e nos refestelar assim confortavelmente entre quatro paredes, bastando-nos a nós mesmos, nós estamos o quê? Adiando. Porque esse dia não vem sem que isso aconteça. Agora, sabe o que me deixa impressionado? Eu acho que nós vivemos um tempo fantástico, maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Porque nós temos uma coisa que os nossos pais nem sonharam. Irmãos, quando eu vi o primeiro computador na vida, eu já era pastor. Era um monstrengo, um troço horroroso de grande. Eu achei aquele negócio fenomenal. Quando falaram para mim internet, eu pensei que era a besta do Apocalipse. Hoje, os sermões que são pregados aqui no Conexão, são veiculados por um canal de YouTube e vão para o mundo inteiro. O mesmo sermão que é pregado aqui para 300, 400 pessoas, daqui a pouquinho está sendo visto por 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas no mundo inteiro. Há 2 domingos, quando eu estava pregando aqui, chegando, eu não sei se esse casal simpático estaria aqui hoje, mas eu estava entrando e eles estavam entrando também. E eles disseram assim: pastor, a nossa filha que mora na Espanha nos ligou para virmos aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. A menina que mora lá na Espanha, a mensagem vai daqui para a Espanha, aqui para a Espanha para cá, para que o pai venha com a mãe aqui à igreja. Olha que ferramenta maravilhosa para apressar o dia de Deus. Então preste atenção nisso, não fica pensando que Jesus só vai voltar daqui a 500 anos, 600 anos, porque nós não temos autoridade bíblica para pensar assim. Temos que pensar que Ele vai voltar na nossa geração. Paulo esperava isso para a sua geração. Mais ainda, confira comigo, precisamos aguardar o cumprimento da promessa da consumação. Você pode pensar o seguinte: bom, gente, essa cena que eu descrevi aqui é de terror ou não é? Você acha esse negócio bonito? Céu derretendo na sua cabeça? A terra sendo incendiada? Os elementos abrasados se derretendo. Você vai correr para onde? Para onde você correr tem fogo. Falei, Deus me livre desse dia. Aí Pedro, que é pastor, que sabe apacentar a alma da gente, escreve o versículo 13. Vamos ler o 13? Vamos lá? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Glória a Deus! Porque se esse dia vai ser um dia de terror, de pânico, de desespero para o ímpio, porque vai ser o dia da sua destruição, e destruição, presta bem atenção, não é aniquilamento não, viu gente? Nós não cremos em aniquilamento não, viu? Destruição do homem ímpio, não é como alguns pregam hoje, que o cara morreu, virou cinza, não existe mais, não tem negócio de inferno. Aniquilamento é que o camarada vai ser banido para sempre da presença de Deus. Mas muito embora esse vai ser o dia da destruição do ímpio, você e eu, pela graça de Deus, salvos pela graça, aquele dia vai ser o dia de nós entrarmos nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça, onde não vai ter mais lágrima, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais luto, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais adeus, onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais nada contaminado, onde nós estaremos com Ele para sempre, 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 num corpo de glória. Louvado seja o Senhor. E eu quero terminar como Pedro termina. Pedro é pastor e ele faz
a mensagem e agora vai trazer algumas exortações práticas à igreja. Primeira exortação prática. Olha comigo o versículo 14. Ele está aplicando. Olha como é que ele escreve. Por essa razão, ele está trazendo as conclusões. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas. Você espera essas coisas? Espera? Esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Então, para de brigar, meu irmão, pelo amor de Deus. Para de arrumar confusão. Para de ficar com picuinha. Para de ficar criando circunstância para ficar tornando a vida pesada para você e para os outros. Que Jesus, ao voltar, te encontre em paz. Larga a mão de uma vida errada, de uma vida pecaminosa. Que Deus te encontre a você e a mim sem mácula, sem mancha, irrepreensíveis. Segunda coisa. Segunda aplicação prática de Pedro. Você precisa, como eu, aceitar a verdade de Deus. Olha o verso 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Oh, meu Deus, que consolo para o meu coração. Pensei que só eu que achava difícil. O irmão Pedro achava também. O irmão Pedro estava lendo Paulo, mas o Paulo, Deus deu uma porção de sabedoria para o Paulo lá, que só para ele parece que deu, porque ele escreve um negócio complicado, difícil de entender. Paulo tinha uma cabeça assim diferenciada. Então não fique desesperado se você for ler Romanos, falou, meu Deus, eu não estou conseguindo entender esse negócio direito. Pedrão também não entendia tudo não. Agora, sabe o que é maravilhoso? É que ele diz que as cartas de Paulo já eram canônicas e escritura de Deus lá no primeiro século. Já tinha o peso da inspiração divina, assim considerada pela igreja apostólica. Então fica firme nessa palavra aí. Fica firme. Para você não permitir que ninguém deturpe essa palavra e gere destruição, porque deturpar a palavra de Deus, irmãos, é dizer que ela está dizendo o que ela não está falando, ou falar o que ela está falando quando ela não está falando. Penúltimo lugar, olha a exortação dele no versículo 17, rejeita o engano, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Eu acho isso lindo, ele é pastor, ele está exortando o povo, ele está alertando o povo, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Irmão, não dê ouvidos a qualquer pessoa, que fala qualquer coisa, agarre-se na Bíblia, seja um crente bereano, não permita que os aventureiros da fé movam você para lá e para cá com todo o vento de doutrina. Não deixe a sua firmeza ser abalada. E aí ele termina o conselho maravilhoso, o verso 18. Você pode ler o verso 18 comigo? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele termina com a doxologia agora, vamos lá? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, cresça no conhecimento e na graça também, sabe, irmão? Porque se crescer só no conhecimento, você fica muito orgulhoso, sabe? Vaidoso, soberbo, acha melhor que os outros, se acha assim o supra-sumo. Tem que crescer em graça também. E quando você cresce em graça, você baixa a bola. Sabe o que é graça? Eu não mereço nada, eu não sou nada. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu recebi. Então não tem de que me gloriar. Então cresça em conhecimento e em graça. Qual o resultado maior da nossa vida? É dizer assim, a Ele seja a glória, tanto agora como naquele dia eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus console a nossa alma, que Deus renove o nosso coração e nos dê viva esperança. Amém. Pastor Arivaldo.